Assim como o homem tem corpo e tem alma, também o judaísmo tem um corpo e uma alma. O que quer dizer o corpo do judaísmo? A gente sabe muito bem que existem os 10 mandamentos, mas na verdade no total a Torá apresenta para a gente 613 mandamentos, ordens de Deus para o povo judeu. A maioria dessas leis, esses mandamentos, esses mitzvot, são mandamentos práticos, que a gente faz na prática com o nosso próprio corpo, no mundo físico. Mas fora isso aqui, existe também uma obrigação, que é a obrigação que é baseada no entendimento, na fé, que na verdade ela é a base para tudo. Se a pessoa não entende, se a pessoa não tem fé, ela vai fazer um certo ato, não tem o mínimo significado. A alma do judaísmo é todos os princípios da fé judaica, que foram organizados pelo Maimônides, faz mais de 1000 anos, mais ou menos 1000 anos, e todos os 13 princípios da fé judaica, que são enumerados por ele, estão nos próprios versículos da Torá. Ele simplesmente pegou esses versículos, organizou e mostrou claramente para o povo judeu onde está escrito cada versículo. Óbvio que a gente sabia, de tradição oral, desde Moshe Rabbeinu, de Moisés até hoje em dia, a gente sabe, mas de uma forma organizada, uma forma lógica e clara. Maimônides foi um dos primeiros a escrever. Existe um livro, alguns livros sobre o assunto, no Brasil, tem esse livrinho, Os Princípios de Maimônides, ou Anima Ami, da editora Kolel, e ele fala um pouquinho sobre isso aqui. Eu só vou ler para vocês agora os 13 princípios, dar um pouquinho mais explicações curtas. O Maimônides fala que um judeu, ele sempre continua sendo um judeu. Mesmo uma pessoa que fez coisas erradas contra a Torá, na prática, mas enquanto ele acredita nesses 13 princípios, ele continua dentro do povo judeu. E por isso a importância de saber, estudar e se aprofundar em cada um desses pontos, para saber realmente o que é o judaísmo. O judaísmo é isso aqui. Essa aqui é a fonte, a parte espiritual do judaísmo, a parte da fé. Os 13 princípios que Maimônides fala, todos começam com a frase Anima Ami, quer dizer, eu creio, eu tenho fé. O número 1, eu creio com fé perfeita, Anima Ami Be'emunah Shlema, com fé completa, que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Apenas Ele faz e fará todas as coisas. Deus é o dono de tudo, Ele é o Criador, Ele também é o dono de tudo, e tudo o que acontece no mundo passa nas mãos dele. Mesmo o que a gente tem sim livre-arbítrio para escolher, mas o livre-arbítrio que Deus aprende naquele momento, para escolher o que vai acontecer, mas tudo Ele controla. Número 2, eu creio com fé perfeita que Deus é um, só existe um Deus. Não existe nenhuma unidade que seja de algum modo igual à sua. Apenas Ele é nosso Deus, Ele foi, Ele é, Ele será. A coisa mais completa que existe é o próprio Deus. E automaticamente a maior unidade que existe é o próprio Deus. Muitas coisas podem falar que são únicas. Eu tenho só um objeto, um livro na minha casa. Ou eu tenho um carro. Mas uma unidade como a unidade de Deus, que não existe nada comparável a Ele, só Deus. Que é chamado de sui generis, não existe nada comparado com o que Ele é. Eu creio com fé perfeita, esse é o número 3, que Deus não tem corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele, não existe absolutamente nada que se assemelhe a Ele. Esse foi justamente o primeiro passo na história em direção à idolatria. Quer dizer, a primeira coisa foi atribuir atributos físicos para Deus, por uma simples necessidade do ser humano de se apegar a alguma coisa mais visível, mais palpável. E, em primeiro lugar, que isso é uma mentira, que Deus não se compara com nada físico. Pelo contrário, Deus é a fonte de tudo que é físico, tudo que é espiritual também. E de uma forma ou de outra, Deus se esconde atrás da parte física, mas Ele não é físico, Ele não pode nem ser considerado espiritual, porque Ele é tudo. Número 4, eu creio com fé perfeita que Deus é o primeiro e o último. Ele sempre existiu, sempre vai existir, é o começo de tudo e o fim de tudo também. 5, eu creio com fé perfeita que só é apropriado rezar a Deus.
Não se pode rezar a mais ninguém, nem a mais nada. Quando a gente faz reza, quando a gente conversa com uma força espiritual, essa força, essa entidade só pode ser Deus. Eu não posso rezar nem para uma estátua, e nem para um rabino, sim, nem para um rabino posso rezar para que ele faça. Existe um costume antigo de, por exemplo, em túmulos de grandes rabinos, porque a força espiritual que existe lá é uma força muito grande. Mas de forma alguma, a gente pode se dirigir para o rabino e pedir, por favor, faz isso para mim, traz tal bênção, me ajude a sair de tal problema. Isso aqui não é proibido pela Torá, isso é chamado de idolatria. Número 6. Eu creio com fé perfeita que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. A gente teve muitos profetas na história judaica e talvez a prova mais forte que exista da veracidade da Torá perante outras religiões é sim o cumprimento das profecias que foram feitas na Torá. Desde antes de Moisés, Moshe Rabbeinu, começando por Adão, que também era um profeta que conversava com Deus, sabia exatamente a vontade de Deus, passando pelos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó, Abrão, Isaac e Jacó, as matriarcas também eram profetisas, passando pelo modo dos profetas que a gente vai falar daqui a pouco, Moisés, que tiveram contato direto com Deus, cada um em seu nível, mas receberam mensagem de Deus e missões de Deus diretamente, por mais que cada um de nós temos missões no mundo, mas eles receberam missões diretas e mensagens diretas para o povo judeu ou para outros povos, e tudo isso aqui é verdadeiro. Número 7, eu creio com fé perfeita que a profecia de Moisés é absolutamente verdadeira. Ele foi o maior de todos os profetas, tanto daqueles que o precederam, como daqueles que o seguiram. Quer dizer, como eu falei, antes dos Moisés ainda existiam profetas, mas quando chegou o momento de revelar a Torá, de entregar a Torá para o povo judeu, Moisés foi escolhido e ele realmente chegou no maior nível de profecia. Os livros de Kabbalah falam que todos os profetas enxergam Deus de alguma forma, como se fossem lentes não tão claras na frente dos olhos deles. Porém, quando chega na hora de Moshe Rabbeinu, ele vê com uma lente, a menor lente que pode existir, super, super clara. Quer dizer que a Torá fala para a gente que ele conversava com Deus cara a cara, como se fosse possível, como se fosse um amigo dele que conversa com ele a cada momento. Chegou o momento, a Torá conta, que o Moisés teve que se separar da esposa, porque era tão comum que Deus aparecia para ele, para conversar com ele, que ele não podia, ele foi obrigado a se envolver menos com coisas mundanas, ele especificamente. Então ele foi o maior dos profetas que existiu, que sempre vai existir, e a profecia dele é 100% verdadeira, que inclui toda a Torá. Número 8, eu creio com fé perfeita que a totalidade da Torá que temos hoje é aquela que foi dada a Moisés. A Torá que a gente tem hoje, o pergaminho, as leis, a Torá oral que foi transmitida de pai para filho até hoje em dia, isso tudo foi entregue a Moisés de uma forma exata e que a gente mantém até hoje em dia. O que se modificaram ao longo da história foram os costumes, foi a casca do judaísmo, como aparece a roupa das pessoas, a língua que se usava no dia a dia, mas os 13 princípios continuam os mesmos, as mitzvot continuam as mesmas, faz 3.000 anos. Só que não existe nenhum outro povo, nenhuma outra religião que consiga se manter tão perfeitamente as ideias e a prática ao longo do tempo. E fala o número 9. Eu creio com fé perfeita que essa Torá não será modificada e que nunca haverá outra Torá dada por Deus. Essa é uma base do judaísmo, que, diferente do que outras religiões professam, que a Torá foi entregue por Deus e Deus não se arrependeu. Ele deu a Torá para o povo judeu de forma pública, na frente de 3 milhões de pessoas, que era o número de judeus mais ou menos do que tinha naquela época do Monte Sinai. Ele entregou e essa Torá é para sempre. Se alguma outra religião ou ideologia diz que Deus se arrependeu, então ela tem que provar. E se Deus deveria ter feito isso aqui também de uma forma pública, não chegado para um profeta específico e contado para ele secretamente que Deus abandonou o povo judeu
e Deus trocou a Torá por outra Torá, por outra Bíblia, e que agora vai começar uma nova religião baseada em Deus. Então, uma das bases da Torá que a própria Torá diz que é um pacto eterno entre o povo judeu e Deus. Só que também inclui ideologias dentro do próprio judaísmo, que diz que a Torá hoje em dia não é mais atual, e que a gente tem que se modernizar, e que abandonar isso aqui, abandonar essa outra mitzvah, esse outro mandamento, mudar um pouquinho, se modernizar. Isso aqui está claramente na Torá, que a vontade de Deus é que seja mantida a Torá, tintim por tintim, até o fim. Número 10. Eu creio com fé perfeita que Deus conhece todos os atos e pensamentos do homem. Assim está escrito em Salmos: Ele moldou todos os corações, Ele compreende o que cada um faz. Deus sabe tudo o que a gente faz, sabe tudo o que a gente pensa. Os sábios falam que no final, quando a pessoa passa dos 120 anos, é chamado de volta para o mundo espiritual, mostram para ele a vida inteira dele, tudo que ele fez. Cada coisa escrita no livro. Hoje em dia é mais fácil de entender, porque dá para filmar, dá para gravar grande quantidade de informação e um chip pequeno. Toda a nossa vida está sendo filmada, e Deus sabe o que está acontecendo ao vivo e a cores. Está escrito que Deus vai falar para a gente no final, até uma conversa frívola entre o marido e a esposa está sendo gravado. Depois a gente vai ver isso aqui no cinema perto de você. Número 11. Eu creio com fé perfeita que Deus recompensa aqueles que observam seus mandamentos e pune aqueles que transgridem seus mandamentos. Conceito básico do judaísmo de castigo e recompensa. Se não existisse isso, não teria o menor sentido. Deus botou o ser humano nesse mundo com o objetivo de fazer o bem para ele, ou seja, de dar a recompensa pelos atos dele. Obviamente tem que ser baseado nos atos. Deus não queria que fosse dado presentes de graça para a gente, que a gente lute pelo nosso direito, que a gente se transforme em pessoas melhores. Através disso aqui Deus vai fazer o bem para a gente também. E pelo contrário também, se Deus me livre, a pessoa resolve no caminho não tão correto, Deus responde moeda por moeda. Número 12. Eu creio com fé perfeita na vinda do Mashiach, do Messias. Por mais que demore, esperarei todo dia por sua vinda. Tem mais uma coisa básica do judaísmo: a espera do Mashiach, do Messias, que tem muito que falar sobre ele, mas vai ser um rei de carne e osso, que vai trazer coisas boas para o mundo, uma mensagem de paz, uma mensagem de aproximação de Deus, e que realmente vai ser uma época especial para a humanidade. Número 13. Eu creio com fé perfeita que os mortos serão trazidos de volta à vida quando Deus quiser que isso aconteça. O princípio de ressurreição dos mortos, que depois de um tempo específico, que quando acontecer a gente vai saber o que está acontecendo, que Deus vai trazer todo mundo de volta à vida. Não todo mundo, mas pelo menos aqueles que sim chegaram a um certo nível espiritual, e que vai ter um novo tipo de vida, um novo tipo de esquema, um novo tipo de sistema, como vai funcionar o mundo, e que os mortos vão voltar para a vida. A gente vai se reencontrar com todos os nossos parentes que passaram nas gerações anteriores, e que a gente espera que isso aconteça. Mesmo que espere, mesmo que demore muito tempo, a gente vai continuar esperando. A gente tem certeza absoluta que isso vai acontecer, como a maioria das profecias judaicas já se cumpriram nos nossos dias também. Que só que tem mais profecias que vão se cumprir daqui a pouquinho. Então, obrigado pela atenção, que a gente consiga sempre se aprofundar no judaísmo, nos conceitos, e botar na prática. Obrigado e até a próxima.